Pessoal, a gente está aqui com mais um Frentes em Movimento, segunda semana pós-recesso, e a gente teve alguns eventos importantes aconteceram essa semana e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar na ordem cronológica, né? Na terça-feira a gente teve o almoço da Coalizão das Frentes Parlamentares sobre a reforma do imposto de renda, com a presença do Arthur Lira. Foi um evento bem cheio, né? Vocês estiveram lá, como foi? Primeiro eu queria entender o que você ia falar sobre o podcast que você escutou sobre o Arthur. É verdade. Lendo sobre esse evento, semana passada eu escutei um podcast que falava que geralmente os parlamentares, eles são bem, assim, depois que uma pessoa sai do poder, eles não estão nem aí mais, né? Acabou pra sempre. Rei morto, rei posto. Acabou. Não, rei posto, rei morto. Falei ao contrário. E esse não é o caso do Arthur Lira. Ele continua relevante. Ele continua relevante, exatamente. Saíram várias notícias aí da articulação dele com o movimento da semana passada de obstrução dos trabalhos, né? De parlamentares baterem na porta do gabinete dele. Pedindo ajuda. Exatamente. E só resolveu quando ele entrou em campo. Teve o vídeo do líder Altineu descendo, né, lá para falar no gabinete do Arthur. Então, eu acho que, de fato, ele continua relevante. E ele se torna relevante exatamente por relatar um dos principais projetos do governo federal em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Que é a reforma, né, do imposto de renda, a isenção dos R$5.000, né? Foi uma promessa de campanha do Lula, de isentar até R$5.000 o imposto de renda, e está na mão do Arthur Lira, e para começar a valer já no ano que vem, tem que aprovar ainda esse ano. E aí, conhecendo o Arthur, articulado como ele provavelmente isso ficará os 48 do segundo tempo. Ele mesmo deixou claro ali que o né? prazo de votação seria setembro, mas ou agora certo, ou é no final do dezembro. ano. Tipo isso. Ou é agora ou é no final agora do ano. A gente deixa lá pro final mesmo, né? Mas enquanto ele puder manter a moeda de troca em mãos, ele não vai largar a peteca, como dizem, né? Exatamente. É um projeto bastante polêmico, porque vem a taxação de lucros e dividendos no Brasil. E assim, sem fazer juízo de valor, mas já fazendo, né, a gente acaba impondo uma taxa tributária em cima das empresas absurda, porque você já taxa o consumo, taxa o serviço, taxa o lucro. Então, assim, a gente não escolheu o modelo ideal ainda, é uma mescla de todos os modelos. Você já taxa o lucro das empresas e ainda taxa a distribuição dos lucros das empresas. Exatamente. Você taxa o faturamento e ainda vai taxar a distribuição agora. Taxa. E aí essa movimentação toda torna um pouco mais complicada essa questão da negociação, né? A coalizão das frentes que a gente estava falando, ela levou uma série de sugestões, de contribuições relevantes para o texto. Eu acho que uma delas, a questão de você já prever na lei a correção anual dos valores previstos de que não isenção. Acontece hoje, né? E aí deixar os valores da correção igualmente equilibrados junto com a lei orçamentária, junto com a lei orçamentária anual, né, para ter o mesmo índice de correção. Isso não acontece. E aí a gente está discutindo agora uma isenção de 5 mil, que daqui 10, 20 anos vai estar defasada igual à isenção que hoje existe. Então, essa previsão de reajuste, ela tinha que já estar prevista no texto, né? O ideal seria já estar prevista no texto. Eu acho que quanto mais leis auto-aplicáveis a gente tiver, melhor, né? Atualiza automático. Quanto a gente não precisar ficar mexendo e voltando, porque hoje em dia, e eu falo de outros temas diversos que a gente tem discutido muito entre os nossos clientes, de leis que foram aprovadas há 10 anos atrás e a gente já não... defasado. Exatamente. Não, e o legal desse evento, que foi novamente o evento da coalizão das frentes, onde as frentes se juntaram, né, ganharam força ali, porque acaba cada frente setorialmente defendendo o seu nicho específico, mas você perde força. Então se juntaram, tem uma proposta comum de todas as frentes, né? Isso foi entregue lá para o Arthur Lira nesse almoço que foi feito na terça-feira. Foi importante você citar isso, porque a gente já tem um histórico de ações que a coalizão das frentes já fez em relação ao Arthur Lira, que sempre renderam muitas, como posso dizer, resultados bons, né? Tanto para as frentes quanto, enfim, para o próprio governo. Na época da presidência dele, a gente já redigiu diversos manifestos sobre temas, a reforma tributária foi um deles, e ele sempre recebeu muito bem essas
sugestões. Porque faz todo sentido, né? Se você, uma frente sozinha, às vezes não tem a articulação ou os votos necessários para aprovar nada. Mas se essas frentes se juntam, aí dá 70%, 80% do parlamento com folga, né? E aí, se você juntar ainda mais os parlamentares que costumam participar dos encontros semanais, que a gente sempre reforça aqui que são importantes, vira o maior partido da Câmara. Então, tem que ser escutado mesmo, tem que ser levado em consideração por qualquer político que se preze aí, porque senão acaba tendo alguma surpresa no plenário, né? É verdade. Agora não foi só esse assunto da semana, né? Tiveram outras agendas aí das frentes. Outro tema polêmico foi a questão dos vetos do licenciamento ambiental, que acaba pegando todos os setores, né? Teve um almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária para conversar sobre isso e eles estão bastante descontentes porque o governo vetou ali 60 itens. Além dos vetos, né? Teve ainda os projetos de lei. Teve um projeto de lei, medida provisória e assim, a gente observa, pelo histórico do debate das frentes, que todos aqueles pontos onde eles perderam, tanto no argumento quanto no voto, eles vetaram e trouxeram agora, eu digo o governo, como pontos novos no projeto de lei. E isso não é só... Não é inédito esse movimento, né, Gustavo? Não. A gente vê, na época da desoneração da folha, praticamente o mesmo acontecendo, né? Código Florestal também. O Congresso aprova no final do ano e no início do ano veta e sai uma medida provisória e todo mundo em recesso. Nesse caso diferente, não estava em recesso, mas a ação do Executivo foi similar, quase a mesma, né? Perdi no voto, mas vou prevalecer a minha vontade aqui de regular nessa questão. E a gente deu até uma sugestão de estratégia que é o seguinte, pega tudo que foi vetado, como o projeto de lei que veio do governo, veio com urgência constitucional, a gente pode pegar tudo que foi vetado, eu digo os parlamentares podem pegar, a gente sugeriu isso a eles, e apresentar como substitutivo do projeto que está aí. Então, acaba não surtindo efeito o que o governo tentou fazer, até porque... Ou ele vai ter que vetar de novo. Vai ter que vetar de novo. Foi um movimento, foi um projeto que tinha mais de 10 anos de discussão e um movimento de vários setores, né? Não é de um setor só. Então foi um tema bem importante aí dessa semana também. A gente também teve o café da manhã da Frenlog, você participou lá. A gente acompanhou, foi para discutir também outro tema que está sendo discutido já nesse segundo semestre, que são as questões das agências reguladoras, né? Ainda mais em época de orçamento, foi falado muito sobre a situação financeira das agências reguladoras como um todo, a capacidade delas de executar de fato suas atribuições constitucionais. Foi um café da manhã bem prestigiado, né? Tanto o presidente Wellington como o vice-presidente Arnaldo estavam presentes, discutiram isso junto com representantes do setor. É legal comentar, Keren, que esse é o segundo café que a Frenlog tem institucionalizado. Teve vários outros, mas eu acho que semanalmente, criando essa rotina, é o segundo. E está enchendo, né, Pedro? Então, assim, está começando a criar aquela referência que a gente sempre fala de ter uma pauta, uma rotina e persistência nos trabalhos. Então, a Frenlog tem feito isso muito bem e a gente já começa a ver aí resultado em cima do que ela tem debatido, né? Vamos ver semana que vem, provavelmente eles vão falar de PPPs com o deputado Arnaldo Jardim. E é outro tema também bastante relevante porque está parado lá no Senado para ser deliberado. Para a questão da logística, tem muitos assuntos para serem discutidos na PPP. A própria PL 733, que foi o tema da reunião da semana passada, né? Então, assim, a frente tem muito trabalho, né, para desenvolver nesse segundo semestre. Tem muita pauta para debater em vários cafés da manhã, né? Bom, chegando quase ao nosso final, hoje a gente também teve o almoço da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços. Foi sobre dosimetria de multas, é um projeto que a gente vem discutindo em várias reuniões. É um texto que vem sendo costurado pelas entidades do comércio e serviço. E o Pedro esteve a par dessas discussões, desse debate sobre o texto que você tem a dizer. Não, eu acho que é um texto que está sendo construído. Agora, de fato, o deputado Luiz Gastão, foi designado relator de plenário, né? E ele está, em conjunto com as entidades, construindo uma redação que traga a segurança jurídica e que, de fato, como a gente comentou aqui, seja auto-aplicado, né? A gente está falando de que não há critérios claros para a dosimetria de multas, então quanto mais claro o projeto trouxer esses critérios e os parâmetros utilizados para a dosimetria das multas, menor a insegurança jurídica, né? Porque hoje cada estado, cada PROCON regional define um critério, define um valor, então não existe essa regra, né? E a regra é feita pelo próprio fiscal, então a gente precisa criar um padrão nacional
que traga segurança para os estabelecimentos comerciais. Então, eu acho que é um projeto importante, não é um projeto que vai revolucionar o Brasil, mas que vai trazer uma segurança jurídica para os estabelecimentos comerciais, que de pouco em pouco, né, a gente vai melhorando o ambiente econômico do Brasil. Eu acho que a lógica desse projeto é muito nesse ponto de ir colhendo um pouquinho dos grãos que a gente consegue nas oportunidades que a gente tem para trabalhar. E já surtiu efeitos, né? O projeto já está pautado para reunião de líderes, onde eles vão decidir os próximos passos aí para votação. Então, para vocês entenderem como o movimento das frentes é importante nessa interlocução aí com o Legislativo, principalmente. É isso, vamos acompanhando se vai entrar na reunião de plenário mesmo. Agora é cenas dos próximos capítulos. Bom, acho que essa semana era isso, né? E a gente conta com a audiência de vocês semana que vem também. Abraço a todos. Até mais. No último, ele olhou disfarçadamente aí, tá o bom celular, aí, que eu vi. Você fez assim, ó, na terra. Então vai. Ele fez assim, gente. Ficou olhando no celular.